Graça e paz a todos, boa noite. Mais uma vez nós estamos aqui, nessa aula 2. Tema de hoje, restauração do propósito original. Antes de nós começarmos, vamos orar, amém? Pai querido, queremos te agradecer pela tua presença, pelo teu Espírito que está aqui. Nos ajude, Senhor, a compreender, a entender, Senhor, os teus propósitos. Vem continuar, Deus, nos ensinar. Em nome de Jesus, tu és bem-vindo para falar no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Então, estamos hoje na segunda aula, restauração do propósito original. Nós vimos na aula passada sobre o propósito original e a queda do homem, Nós vimos que Deus, antes da fundação do mundo, antes de tudo, porque nosso Deus, a Bíblia fala que Ele é Pai da eternidade, Então, Deus, antes de tudo, estabeleceu uma vontade para o homem, quando Deus decidiu nos criar. E Deus estabeleceu uma vontade, um plano perfeito, uma condição perfeita, um lugar perfeito, e estava tudo perfeito, O Jardim do Éden era um lugar perfeito, onde Deus visitava Adão ali todos os dias. E nós sabemos, por causa da desobediência, de Adão e Eva, o que aconteceu? O pecado, nós sabemos, que entrou no mundo, entrou ali na vida de Adão, entrou naquela situação, e a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, E morte espiritual significa separação de Deus, entendeu? Quando uma pessoa ela está em pecado, no pecado, quer dizer que ela está separada de Deus, Nós vemos que em Isaías 59, o Senhor nos revela que é o pecado que nos faz separação dele. Então, basicamente, na aula passada, nós vimos o propósito original de Deus, Adão tinha um espírito vivo, uma alma que expressava a glória de Deus e um corpo totalmente sarado. Aí o que aconteceu? Veio o pecado, como diz em Romanos, capítulo 5, que por causa da ofensa de um, esse pecado, essa desobediência gerou morte em toda a raça humana. Aí nós falamos que todo ser humano ele já nasce morto espiritualmente. Então, o que precisa acontecer? Nós precisamos, e vocês já fizeram isso, Nós temos que reconhecer Jesus como Senhor, nos arrepender. Nós vamos ver em aulas posteriores sobre novo nascimento e arrependimento, esse processo que precisamos passar, E nós vimos que nós vamos ver como entrar nesse processo de restauração. Nós vamos ver isso mais à frente. Mas hoje, vamos ver aqui a restauração do propósito original. Como que Deus fez, O que aconteceu? Abra a Bíblia de vocês, um texto muito conhecido. João capítulo 3, versículo 16. João capítulo 3, versículo 16. A verdade é que Deus nos amou. Amém? Isso é muito forte. Se nós entendermos isso, assim, numa consciência plena, isso muda a nossa vida. Deus nos amou. Romanos capítulo 5, a Bíblia fala que Deus prova o seu amor, tendo morrido por nós quando nós éramos pecadores. Então, o ponto-chave para nós entendermos é que Deus nos amou. E o amor dele não é limitado. O amor dele não é condicional. O amor dele é incondicional. Ou seja, Deus, ele ama o pecador, independentemente das escolhas dele. Deus nunca deixa de nos amar. Então,
O plano de salvação começou no fato de Deus ter nos amado. Então, vamos ler aí um texto muito conhecido, mas nós precisamos entender. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, que significa único, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Verso 17. Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, essa restauração que Deus propôs fazer e ele fez, né? Passa em primeiro lugar pelo amor de Deus. Amém? Ele nos ama. E eu acho isso muito forte, porque quando nós olhamos para a nossa vida, né, para as nossas fraquezas, para as nossas dificuldades, esse amor nos constrange, né? Por quê? Porque eu fico vendo como era a minha velha vida antes de conhecer Jesus e eu fico pensando assim, como que Deus pôde me amar, né? Agora que eu estou em Cristo, talvez até eu possa estar dando aí frutos ao Senhor, mas antes, então assim, ele nos amou. O fato que precisamos entender é esse. E nós precisamos aceitar esse amor e entrar de fato nesse amor, né? A Bíblia fala que Deus, ele é amor, ele não tem amor, ele é o próprio amor. Então, a restauração do propósito original de Deus passa em primeiro lugar pelo amor de Deus. Agora abra sua Bíblia, Tito, Novo Testamento, depois de 2 Timóteo, Tito, capítulo 3. Capítulo 3, a partir do versículo 3. Nós vamos ler e ver alguns versículos que, basicamente, eles são tão claros que vai ser o próprio ensino. Amém? A palavra de Deus, ela irá falar conosco de forma automática. Talvez não vai ser preciso nem eu falar muitas coisas, mas nós vamos ver e ler alguns textos onde a palavra de Deus vai falar por si só. Amém? Tito capítulo 3, eu vou ler bem compassado e vocês leem aí. Tito capítulo 3, a partir do versículo 3. Preste bem atenção. Pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Então, preste bem atenção que a partir do versículo 3, a Bíblia revela qual era a nossa condição outrora. Efésios capítulo 2, versículo 1 diz assim, o apóstolo Paulo fala que ele nos deu vida, nós estando mortos nos nossos pecados e delitos. Então, a condição de um homem sem Cristo, ela é única, que é morte espiritual. E é o que a Bíblia revela aqui no versículo 3. Vamos continuar lendo? Olha o versículo 4, que já nos fala muito, olha só. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, olha só, então nós estávamos perdidos, como o Salmo 40 fala, nós estávamos no lamaçal do pecado, e Deus nos resgatou. Literalmente. E nós não fizemos nada, ele simplesmente nos amou e nós decidimos crer, né? Se você está aqui hoje, se eu estou aqui, Gustavo, a Brenda, se nós estamos aqui hoje foi porque um dia nós ouvimos a palavra de Deus
nós ouvimos o Evangelho, que significa uma boa notícia, é uma ótima notícia, uma perfeita notícia, e nós cremos, e por isso que nós estamos aqui, né? E quando nós cremos, Deus gerou em nós algo sobrenatural que dá início à vida cristã, que é fé. Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então, se você está aqui hoje é porque a fé em Cristo te trouxe aqui. Então, vamos continuar lendo, né? Verso 4. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, a bondade de Deus, nosso Salvador. Aí, a partir do versículo 5, o texto nos mostra como foi esse manifestar, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia. Então, outro texto similar a esse, que encontra lá em Efésios 2:8, diz que pela graça nós somos salvos. O que é graça? A maneira mais, né, o conceito mais prático, né, mais ensinado sobre graça, que é um favor imerecido, né? E existe até dois conceitos interessantes para nós diferenciarmos, palavra complicada, graça e misericórdia. Como? Pela misericórdia de Deus, preste bem atenção no que eu vou falar, hein? Pela misericórdia de Deus, nós não recebemos o que merecemos. Mas pela graça, né, nós recebemos o que não merecemos. Parece uma trava-língua, né? Mas a verdade é o seguinte, vou falar de novo. Pela misericórdia, nós não recebemos o que merecemos. O que nós merecemos? Castigo eterno, né? Pela misericórdia, nós não recebemos o que merecemos. Então, a verdade é que no Salmo 103, a Bíblia fala que Deus não nos trata segundo o nosso pecado, não nos retribui consoante as nossas iniquidades. Então, se Deus fosse agir conosco pelos nossos atos, sem misericórdia, nós estávamos condenados. Quando eu meditava sobre esses versículos, eu fiquei pensando muito. Claro que é algo impossível, né? Graças a Deus por isso. Mas já pensou, é legal nós pensarmos sobre isso, porque nos faz entender, nos faz valorizar o que Deus fez concernente à salvação. Vocês já pensaram se Deus, porque assim, tudo nasceu em Deus, foi uma decisão de Deus. Deus decidiu nos amar e nos salvar. Mas vocês já pensaram se Deus não tivesse escolhido nos salvar? Já pensou se não estivesse salvação para nós? Já pensou como que nós iríamos viver nesse mundo aqui, pensando que nós já estávamos condenados eternamente? Porque assim, eu entendo que a eternidade ela precisa estar bem clara no nosso coração, no nosso entendimento, tanto para o bem, tanto para o mal. Para o mal, nós precisamos entender isso, que já pensou se Deus não tivesse decidido nos amar? Nós estaríamos aqui, nós iríamos viver aqui 80, 90, 100 anos, 120 anos no máximo, mas assim, aí nós estaríamos condenados. Já pensou? Lá, porque o plano, assim, no nosso tempo, começou depois que Adão pecou, né? Claro que a Bíblia fala que, porque tudo que Deus faz, ele não faz no tempo, ele faz na eternidade, né? Porque a Bíblia fala que o cordeiro já tinha sido imolado antes da fundação do mundo, né? Uma vez eu ouvi uma pessoa perguntando, será que Deus não foi pego de surpresa porque o diabo foi e bagunçou com o plano de Deus lá no jardim e tal? Cara, a Bíblia fala que o cordeiro já tinha sido imolado antes da fundação do mundo. Por quê? Porque quando Deus decide fazer, ele já fez. Aí depois ele só faz, ele só executa. Então, concernente à salvação, primeiro Deus planejou, Deus executou e Deus irá consumar.
que será no arrebatamento. Então, isso tem que ficar muito claro, amém? Misericórdia e graça. Voltando, pela misericórdia de Deus, a Bíblia fala em Lamentações de Jeremias, né, 3:22, que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque elas se renovam cada manhã. Então, só existe um motivo para hoje nós estarmos aqui, vivos até nesse momento. Por quê? Porque de manhãzinha, de madrugada, a misericórdia de Deus se renovou. Aí, quando a misericórdia de Deus está, nós não recebemos o que merecemos, né? E aí nós estamos também na graça, que aí nós recebemos algo que nós não merecemos. Então, nós recebemos algo que Jesus conquistou para nós. Depois nós vamos ver isso mais à frente. Então vamos continuar a leitura? Verso 5. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, quando uma pessoa ela crê em Cristo, ela nasce de novo e o Espírito Santo entra nela, o próprio Deus, né? Porque o Espírito Santo não é menor do que Jesus, nem Deus Pai. É um único Deus que age de 3 formas, né? Nós vamos ver isso mais à frente. Verso 6. Nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo e que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a herança da vida eterna. Vocês repararam que a partir do verso 3, 4, 5, 6, 7, contém muito conhecimento, né, e muita revelação. Aqui nós vimos aqui, basicamente, aqui quase que a doutrina da salvação, mas nós vamos ver, nós vamos ir mais fundo aí nesses textos aqui, fala sobre a justificação, mas nós vamos ver isso mais à frente, né? De início agora, vamos ver essa restauração que Deus fez. Vamos para outro texto, Romanos 5:17. Romanos 5:17. É algo que nós já falamos, mas é legal a gente ver na Bíblia, né? Porque é a Bíblia que traz fundamento. Não adianta eu vir aqui e falar coisas aleatórias e tal, é bom a gente ler a Bíblia. Romanos 5:17. Se pela ofensa de um, Adão, né? Por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então, a restauração do propósito original, em primeiro lugar, começa no amor de Deus, no fato de Deus nos amar. E o que aconteceu? Deus enviou Jesus, né? E esse processo, ele foi executado através da pessoa de Jesus. E com isso ele nos deu a vida eterna. Eu escrevi aqui algo aqui para a gente ir para outro ponto. Dentre todos os benefícios que a salvação em Cristo Jesus nos deu, nós vamos ver vários benefícios. Porque se a desobediência de Adão trouxe malefício, né, a obediência de Cristo trouxe muito mais. A Bíblia fala que onde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus. Então, dentre todos os benefícios que a salvação em Cristo Jesus nos deu, destacamos a vida eterna para aqueles que creem em Jesus. Então, aqui há um fato interessante. Nós cremos que quando nós entramos nessa vida em Cristo,
nós entramos na condição que Jesus deixou para nós, né, como filhos. Então nós vamos ver aqui depois sobre esse ponto, né, a nossa posição em Cristo, que nos dá filiação, herança, autoridade. E quando nós, nessa vida com Jesus, nós temos para nós cura, temos milagres, prosperidade na vida financeira. Então, assim, a vida em Cristo Jesus, ligada em Cristo, traz inúmeros benefícios, bênçãos e bênçãos e bênçãos. Muita coisa boa, muito, muito, muito. Só que é o seguinte, não adianta desfrutar do poder de Deus, porque o Evangelho de Cristo ele é poder de Deus, né? Não adianta desfrutar do poder de Deus se depois a gente venha perder a salvação. Por exemplo, nós vemos na Bíblia, nos 4 evangelhos, várias pessoas que receberam a cura de Jesus, né? Cegos que enxergaram, paralíticos que andaram, surdos que ouviram, Lázaro que estava morto, ressuscitou. Interessante que Lázaro ele morreu de novo, né? Aquilo ali serviu para um sinal para os judeus, para as pessoas que estavam ali, para nós que lemos na Bíblia, para Lázaro. Só que assim, o maior benefício que Jesus nos dá é a vida eterna, porque não adianta nada o cara ressuscitar aqui, mas depois perder a salvação, sair fora do caminho. Não adianta nada a pessoa vir para a igreja e tal, e a pessoa estava com uma doença, estava com depressão, estava com não sei o quê, e receber a cura, receber o benefício e sair fora. Não, o maior benefício que a cruz nos dá, que Jesus nos dá, é a salvação eterna. Então, eu já vi muitas pessoas que estavam arrebentadas financeiramente, emocionalmente, doentes fisicamente, estava só o caos, só o caco mesmo. Aí pessoas que vieram para Jesus, foram restauradas e tal, depois abandonou Jesus. Então, Jesus nos chama para nós irmos mais fundo, né? Eu gosto de um texto que está em Salmo 103:11, diz que Deus manifestou os seus feitos aos filhos de Israel, mas manifestou os seus caminhos a Moisés. Então, o povo de Israel, eles viram os feitos de Deus, eles viram quando Deus tirou eles lá do deserto, eles viram o mar se abrir, maná cair do céu, viu água sair da rocha, viu uma porção de milagres, de coisas sobrenaturais. Mas Moisés, ele foi mais fundo, ele conheceu os caminhos de Deus. Então, a Bíblia fala das insondáveis riquezas de Cristo, sabedoria, né? Nele reside toda a plenitude em Jesus. Então, assim, o que Deus faz, nós não podemos comparar o que Deus faz com o que Ele é. Amém? Nós não podemos comparar o que Deus faz com o que Ele é, porque o que Ele é infinitamente maior do que Ele faz. Amém? Precisamos entender isso aí. Então, nosso maior benefício é a vida eterna. Não adianta viver aqui só no milagre. Tem gente que tem fé para receber milagre, mas não tem fé para mudar de vida, para transformar, para ser mais uma pessoa com caráter. Então, o sacrifício de Cristo nos dá, primeiro, nova natureza. Abra a sua Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. 2 Coríntios, texto muito conhecido. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Está escrito assim: é assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que fizeram novas. Olha só. Se tem algo que nós precisamos entender no Novo Testamento, é
como é isso? Como é estar em Cristo? Se você que lê muito o Novo Testamento, você vai ver muito essa expressão, em Cristo Jesus, em Cristo Jesus, em Cristo Jesus, está em Cristo, está em Cristo, está em Cristo. Por quê? Porque Jesus disse que Ele é a videira verdadeira. Todo ramo que estiver nele, ele tem vida, né? Fora de Jesus não há vida. Então, fora de Jesus há condenação, mas a Bíblia fala, Romanos 8:1, agora, pois, já nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, fora de Cristo, não tem como viver na misericórdia e na graça. Então, o lugar perfeito, hoje o nosso jardim do Éden, sem pecado, se chama Jesus. Amém? Então, isso é muito forte. Deus nos dá uma nova natureza. Vocês lembram na aula passada, nós estamos na aula 2, né? Na aula passada, nós vimos que Adão, antes do pecado, ele tinha um espírito vivo, um espírito que comunicava com Deus, que tinha a mesma essência de Deus. E o que acontece quando uma pessoa aceita Jesus, reconhece Jesus como Senhor? Ele recebe uma nova natureza. Que natureza é essa? Uma natureza igual à de Deus. Então, esse é o fato. Aquele texto, aquele versículo chave, talvez o versículo mais conhecido da Bíblia, que é João 3,16, Jesus disse aquilo para Nicodemos, que era um mestre da lei, um cara que entendia muito do Antigo Testamento, das leis e tal, e ele viu o que Jesus estava fazendo, viu os sinais e tal, e ele foi procurar Jesus para ver se... Na verdade, ele chegou até Jesus e falou, olha, eu reconheço que o Senhor é de Deus, porque ninguém faz essas coisas se não for de Deus. E aí Jesus, para início de conversa, como se diz, nem conduziu ele para o assunto que Nicodemos começou, Jesus, para início de conversa, falou, não, você tem que nascer de novo. E esse novo nascimento fala do fato de nós recebermos uma nova natureza. Se não nascer de novo, não adianta. Eu já vi muita gente pelejando para ser crente, pelejando para andar nos caminhos de Deus, só que nunca consegue. Por quê? Porque não nasceu de novo. Não recebeu essa natureza. Então, isso é muito forte. Vamos ler 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 3. Está escrito assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Vamos ler só o 4. Para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Então, primeiro ponto, precisamos entender que a nossa fé em Cristo nos dá uma nova natureza. Aí nós vamos ver mais à frente que essa natureza ela precisa ser alimentada, né? Todos nós, quando nascemos de novo, nós nascemos um bebê espiritual. E essa nova natureza ela precisa se desenvolver, né? Ninguém nasce espiritualmente já um adulto espiritual, entre aspas, com toda a maturidade e tal. Não. Primeiro, a pessoa quando nasce de novo, ela nasce com aquela fome de Deus, aquele desejo, mas é uma fé. A Bíblia fala em Romanos 12 que é uma medida de fé. Judas 3
fala assim que fala de uma fé que nos foi dada uma vez por todas, e nós temos que batalhar por essa fé, aumentar essa fé. Então, esse é o processo. Segundo ponto aqui, o sacrifício de Cristo, essa restauração do propósito original, nos dá uma filiação. Vamos ver, filiação, herança e autoridade. Abra a Bíblia de vocês em Romanos, capítulo 8. Romanos 8, versículo 15 e 16. Então, irmãos, João 1,12, está escrito assim: mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de se tornarem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Então, essa revelação foi muito escandalosa para os judeus, para o povo da Bíblia, do Novo Testamento na época. Por quê? Porque Deus, no Antigo Testamento, ele não se manifestava como um pai. Deus se manifestava como Deus, como uma divindade, né? O que os judeus conhecem sobre Deus foi o que Deus revelou a partir de Abraão. Então, foi um escândalo Jesus chegar lá em Israel e falar que ele é filho de Deus. Foi um escândalo. Tanto é que, até para um muçulmano, isso é escandaloso. Uma vez eu estive com o Caleb lá no aeroporto de Guarulhos, 2014. A gente estava esperando um voo e tinha um muçulmano, todo caracterizado assim, do nosso lado. E o Caleb fala inglês. Pelo menos ele conseguiu ali se comunicar com... Eu falei pro Caleb, vamos pregar para esse cara. Porque assim, na verdade, ele veio nos evangelizar. Aí eu fiquei, Caleb, aí é muito vergonhoso, né? Ele veio, nos deu um folheto assim, para falar sobre o islamismo e tal e tal. E eu lembro que aí, Caleb era meu tradutor. Aí, eu lembro que a gente falava para ele que nós éramos cristãos e tal, e ele não aceitava, e nós falamos para ele, olha, nós cremos no Filho de Deus, e ele falava, não existe filho, Deus não tem filho. Ele falava assim, falando, Deus não tem filho. E nós falamos para ele, olha, ele apareceu para a gente. Eu falei para ele, eu tive uma experiência com ele é real. E aí ele falava, não, os seguidores de Buda também falam que Buda é real. Os seguidores nós cremos em Maomé, teve uma revelação também. De tudo que a gente falava, ele não aceitava, escandaloso. Eu fiquei assim, com uma experiência até bem legal, porque assim, de forma alguma ele crê que Deus tem filho. Eu lembro até uma vez, eu estava aqui na casa de um senhor aqui, não vou citar o nome porque está gravado, né? Mas proprietário de um prédio, de uma loja aí da cidade, na 15 de novembro. E aí eu lembro que eu fui falar para ele de Jesus, ele pegou o Corão e mostrou lá, um texto lá no Alcorão, falando assim que Deus não tem filho. Então é escandaloso, né? O fato, mas é uma verdade. Isso é bênção demais. Hoje nós somos filhos de Deus. Deus é o nosso Pai. Isso muda a nossa vida. Saber que nós temos um Pai perfeito, né? Imutável, bom, que nos ama. E essa é uma bênção maravilhosa, filiação. Vamos ler aí? Romanos 8, 15, 16, está escrito assim: porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. Então, basicamente, hoje nós somos filhos de Deus. Biblicamente, uma pessoa que não reconheceu Jesus como Senhor,
ele é criatura de Deus, não filho. Nós só nos tornamos filhos quando nós cremos em Jesus. E se nós somos filhos, nós somos também herdeiros. Continuando o texto aí, Romanos 8,17, está escrito assim: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Então, uma das coisas que o filho tem é a herança. Já pensou? Nós entendermos que Deus é o nosso Pai. A Bíblia fala, Salmo 24, que do Senhor é a terra e sua plenitude, tudo que nela há, que tudo é de Deus, e que Deus é o nosso Pai, e que nós somos herdeiros. Nós temos uma herança aqui e uma herança lá, né, que não terá fim. Quando falamos de eternidade, não existe tempo. E não só isso, mas nós somos co-herdeiros com Cristo. O que é ser co-herdeiro? É herdar tudo que Cristo herdou. Por quê? Porque quando Jesus veio à Terra e cumpriu o propósito de Deus, ele alcançou um lugar que deu a ele autoridade. Hoje nós oramos no nome de Jesus. Então, lá em Filipenses 2 diz que Deus o exaltou. Quando Jesus se humilhou, embora sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas ele assumiu a forma de servo. Tudo que Jesus fez, Jesus passou pelo processo de obediência, e tudo que Jesus fez deu a ele uma condição com Deus, com o Pai. E nós temos essa condição. E nós precisamos entender isso por quê? Porque eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quando Jesus estava aqui na terra, quando ele pedia algo para o Pai, era possível o Pai negar? Não. Dentro do propósito, né? Quando Jesus, quando ele ressuscitou Lázaro, ele orou a Deus, dizendo que tinha pessoas ali para que as pessoas possam... Porque eu creio que aquele milagre que Jesus fez ali na vida de Lázaro alcançou muitas pessoas. E muitas pessoas creram nele por causa daquilo. Então, eu estou querendo falar assim que a mesma condição, em outras palavras assim, o mesmo moral que Jesus tem com o Pai, hoje nós temos, se nós estivermos em Cristo. Então, é essa condição. Então, essa coerência, né? Nos fala isso. Então, nós temos uma herança. Nós vamos ver em aulas posteriores sobre isso, né? O fato de Deus ter nos dado o nome dele, isso é muito forte. Vocês que trabalham nessa área jurídica, né? Vocês sabem que o nome é algo muito forte, né? Quando alguém passa uma procuração a outra, dá direito àquela pessoa a fazer aquilo, fazer aquilo outro, não é verdade? Uma pessoa, ela pode ter um terreno e para ela não precisar fazer parte ali, talvez não estar no lugar, na mesma cidade, mas para ela liberar uma outra pessoa, autorizar a outra pessoa, mexer para ela naquele negócio, operar aquilo ali, ela passa uma procuração que dá a outra pessoa autoridade para fazer no lugar dela. Então, assim, o nome de Jesus é uma espécie de procuração que Jesus nos deu para fazer a obra de Deus. Amém? Então, se fala de herança. E para terminar, a autoridade. Mateus, capítulo 4.
Gustavo vai ler a partir do verso 1 até o verso 11. Mateus 4, do verso 1 ao 11. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito Santo ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Isso. Agora leia, abra em Lucas, vocês aí também. Nós vemos só uma parte lá, Lucas, capítulo 4, que trata da mesma situação, né, da tentação de Jesus, para vocês entenderem essa questão aqui da autoridade. Do 1 ao 6. Lucas 4, de 1 ao 6. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: Se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem. E elevando-o, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: Dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Isso. Agora vamos ler, agora vocês vão entender. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Gênesis capítulo 1, versículo 26, ele todo, tá? Gênesis 1, 26. Também disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Isso. No propósito original, Deus deu autoridade a Adão. Deus deu autoridade ao homem. E nós sabemos na aula passada que, através da queda, tudo aquilo que Deus deu a Adão foi perdido por causa do pecado. E nós lemos aqui em Lucas o momento onde o diabo foi tentar Jesus. E numa dessas, o diabo tentou Jesus em 3 níveis. Num desses níveis, verso 5, está escrito assim: E elevando-o, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. Então, o diabo levou Jesus em um monte onde dava para ver todos os reinos do mundo. E aí, o que o diabo disse a Jesus? Disse assim, olha, qual foi a proposta do diabo a Jesus? Foi o seguinte: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos. Interessante que no versículo 7, o diabo fala, portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Jesus no 8 diz, mas Jesus lhe respondeu, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. O que vocês precisam entender com relação à autoridade? Quando Adão perdeu a condição original, ele perdeu a autoridade para governar a terra, para governar sobre todas as coisas. E quando Adão perdeu essa autoridade, essa autoridade, ela foi para o diabo. Então, de Adão, após o pecado, a Jesus, a autoridade estava legalmente com o diabo.
Isso é tão verdade que o diabo oferece essa autoridade a Jesus. E Jesus, em nenhum momento, porque Jesus não aceitava alguém falar algo que não era verdade. Quando alguém vinha até ele e falava, olha, é assim, Jesus, não é assim não, é assim. Então, interessante que Jesus aqui não disse assim, não, diabo, você está mentindo, a autoridade não está com você e tal, não. Jesus só falou, não, eu não vou te adorar porque a Bíblia fala que é para adorar só o único Deus, o Deus verdadeiro. Então, o que nós precisamos entender é que a autoridade perdida por Adão foi para o diabo, antes de Cristo. Quando Jesus veio, ele assumiu essa autoridade. Quando que Jesus recebeu essa autoridade? Até esse momento aqui, ó, a autoridade estava com o diabo. O diabo cirandava, fazia. Só que o que aconteceu após a ressurreição de Cristo? Nós vamos ler Mateus 28. Mateus 28. A partir do verso 18. O que Jesus disse aqui, a partir do verso 18, capítulo 28 de Mateus, ele disse após a ressurreição, porque a obra de Cristo, o sacrifício de Cristo, o plano de Deus executado, o plano de salvação executado, ele se consumou lá na cruz e depois que Jesus ressuscitou. Tanto é que Jesus, antes de morrer, ele disse, está consumado. Mas, quando Jesus venceu a morte, ressuscitando, ele nos deu um lugar. Né? E nós entendemos que, quando Jesus morreu na cruz, ele pagou a nossa dívida. Mas, quando ele ressuscitou, ele nos abriu um caminho. Então, o que é ressuscitar? É receber vida de novo. Então, por que hoje nós recebemos vida quando nós aceitamos a Cristo? Porque Jesus venceu a morte e ressuscitou. E quando ele ressuscitou, ele tomou posse de tudo aquilo que ele conquistou, de tudo aquilo que ele resgatou. Tudo que foi perdido por Adão, Jesus resgatou e nos deu. E aí vem Jesus aqui, prestes a subir, a sentar à direita de Deus Pai, Jesus disse, verso 18, Jesus aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Verso 19, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Verso 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, quando Jesus ressuscitou, ele passou, ele nos devolveu a autoridade perdida por Adão. E aí nós vivemos numa condição, na restauração do propósito original. Então, hoje nós temos autoridade no nome de Jesus. E autoridade sobre o quê? Sobre todas as coisas. Sobre situações. A Bíblia fala que se nós crêssemos em Jesus, a nossa casa seria salva. Então, nós precisamos assumir, tomar posse dessa autoridade. Amém? Você tem autoridade, não é uma autoridade espiritual, né? Hoje nós estamos numa condição que Adão tinha antes do pecado, de governar todas as coisas, né? Não é que nós somos e tal superiores, porque essa liderança ela é baseada no exemplo de Jesus, né? A liderança de Jesus, ela primeiro lava os pés dos discípulos. Então, mas o fato é que nós precisamos entender que hoje nós temos autoridade. Amém? O sacrifício de Cristo nos dá uma nova natureza, segundo, uma posição em Cristo. Essa posição em Cristo, descrita lá em Efésios 2, fala que nós estamos assentados em lugares celestiais com Cristo. Essa posição, esse lugar espiritual, nos dá uma filiação, uma herança e uma autoridade. Amém? Então, vamos orar.
Está terminada essa aula. Aula 2. E vamos orar. Pai, te agradecemos pela tua palavra, pela tua revelação, pelo teu entendimento. Nos dê graça, Senhor, para compreender o que o Senhor nos deu lá na cruz. Precisamos, Senhor, tomar posse de tudo aquilo que o Senhor conquistou para nós, que não é por merecimento próprio, não é pela nossa condição, mas é pela graça. Por isso, nós te pedimos, em nome de Jesus, nos ensina, Senhor, a ser filhos, a nos comportar como filhos, a pensar como filho, a andar como filho. Nos ensina, nos mostre, Senhor, a viver, Senhor, numa condição espiritual de herdeiros do Senhor, co-herdeiros com Cristo. E nos ajuda também, Senhor, a entender que nós temos uma autoridade no mundo espiritual, autoridade sobre sobre o caos, sobre a enfermidade, sobre as situações contrárias, sobre o mundo espiritual, sobre a natureza. Deus, em nome de Jesus, nos ensina, em nome de Jesus. Amém? Então,